Agora o filtro de Bayes. Então o filtro de Bayes é o que a gente veio falando, né? Que é esse filtro geral de processamento estocástico de sinais que meio que resolve o meu problema de localização. Então perceba que o filtro de Bayes ele vai ser um filtro teórico, genérico, em que geralmente a gente não consegue implementar ele tem um certo valor teórico, porque os outros filtros são baseados nele, mas ele é uma coisa que não dá para implementar, a não ser quando você tiver certas hipóteses em cima do seu modelo matemático, mas de modo geral ele vai ser um filtro que a gente não vai conseguir implementar. Então, a ideia do filtro de Bayes é basicamente integrar os passos de movimento e observações, que a gente veio mostrando até agora, né, para obter uma estimativa do estado, ou seja, da posição do meu robô. E aí ele utiliza modelos probabilísticos e obtém uma estimativa probabilística. O passo que integra o movimento, a gente chama esse passo de predição, tá? Às vezes tem nomes diferentes, como por exemplo, tem gente que usa atualização para esse passo, e aí tem gente que usa atualização para o outro passo, que é uma coisa meio confusa, geralmente eu costumo chamar esse passo de predição. E aí o passo que incorpora a observação eu costumo chamar de filtragem, tá? Então ele vai alternar entre esses dois passos, predição, filtragem, predição, filtragem, predição, filtragem. Lembrando de probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade de A dado B é a probabilidade de AB dividido por probabilidade de B. E aí a gente vai ter como modelo de movimento a probabilidade de eu chegar num estado x de t, em que esse t aqui representa o tempo, tá? Como se fosse um tempo discreto. Então, qual que é a probabilidade de eu estar no estado x de t, dado que eu estava num certo estado x em t menos 1, e tomei um comando, o de t, tá? Esse u de t aqui é o comando. E o modelo de observação, que vai ser um outro modelo matemático, todos os dois modelos são probabilísticos, né? Ele vai ser um modelo que vai me dizer qual que é a probabilidade de eu ter uma certa observação z de t dos meus sensores, dado que eu estou numa posição x de t. Então eu preciso desses dois modelos aqui, esses dois modelos matemáticos, de como funciona o movimento do meu robô e como funciona a observação através dos sensores, para poder implementar o filtro de Bayes. Então as estimativas. Antes da observação, a gente vai chamar a nossa estimativa de Bell menos x de t, tá? Isso aqui é uma anotação daquele Probabilistic Robotics, daquele livro. Então, esse Bell menos x de t é a probabilidade de eu estar na posição x de t, dado todo o meu histórico de observações, ou seja, o Z1, o Z2 até o ZT-1. Eu ainda não incorporei a observação do instante t, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que é antes da observação, mas eu tenho um restante do histórico de observações e todos os movimentos desde o 1 até o UT. Então, são todos os movimentos que eles vêm de comandos do controle ou vem uma coisa chamada odometria, que é uma medida do tanto que eu me desloquei. Essa odometria, muitas vezes, ela vem, por exemplo, dos encoders das rodinhas do meu robô, né? Nesse caso, não seria um comando que o controle escolheu, mas, na verdade, uma medição que eu faço através do movimento das minhas rodinhas. E depois da observação, eu vou chamar de Bell mais, de x de t. Então, perceba que tem a diferença aqui, né, do menos e do mais, que vai ser a probabilidade de x de t, Z1, Z2 até ZT-1, e aí eu incorporo também o ZT nesse caso, né? Então perceba que tem o ZT, e todos os comandos desde 1 até t. E aí o filtro de Bayes ele fica alterando entre o Bell menos e o Bell mais, e cada vez aumentando o tempo também, né? xt-1, xt-1, xt, xt mais 1, e assim sucessivamente. Então ele vai ficar alternando entre essas duas coisas. Quando ele realizar um passo de predição, ele vai obter um Bell menos, e quando ele realizar um passo de filtragem, ele vai obter esse Bell mais, tá? E o filtro de Bayes, em geral, assume o que a gente chama de hipótese de Markov. Eu sei que isso parece um nome muito bonito, mas no fundo não é um conceito tão complicado assim. Na verdade, o que a hipótese de Markov diz é que a probabilidade de eu estar no meu estado x de t, dado o meu histórico de estados x de 0 até t-1, meu histórico de observações e de 1 até t-1 e meu histórico de comandos u de 1 até t é a mesma coisa a probabilidade de x de t dado apenas x de t-1 e o de t, beleza? O que basicamente o que a hipótese de Markov quer dizer é que o estado anterior, que é o x de t-1, e o comando que foi executado basicamente definem tudo em relação a qual é o próximo estado que eu vou estar. Eu não preciso guardar todo o histórico que eu tive de estados de observações e de comandos, beleza? E isso simplifica muitas coisas. E assim, a hipótese de Markov ela é razoavelmente aceitável assim no mundo real, sabe? É uma coisa bem razoável. Pense, por exemplo, que você tem um robô
E esse robô está numa certa posição aqui que eu vou chamar de x de t menos 1. E aí você deu um certo comando para ele, u de t. E ele parou aqui numa nova posição x de t. Não é bem razoável que essa nova posição x de t só dependa da posição que ele estava no x de t menos 1 e o comando de t que ele executou não dependa de todo o histórico de estados e de observações de comandos que ele teve no passado? Me parece bem razoável, né? Isso é, claro, na verdade é meio que uma aproximação, né? Porque no mundo real não depende só da posição x de t menos 1, pode depender também de outras coisas, como por exemplo, pode ser que o robô ele tenha uma bateria e aí a quantidade de lugares que ele já passou ou quanto tempo já foi decorrido influencie na posição que ele vai estar x de t, porque você teria que levar em conta o fenômeno associado à bateria. Mas, com certeza, usar a hipótese de Markov parece uma aproximação bem razoável para esse problema, né? E aí você também tem hipótese de Markov para observação, né? De modo que a sua observação z de t, ela, em vez de depender de todo o histórico de estados e também das observações anteriores, dos comandos anteriores, a minha observação z de t, ela só vai depender do estado x de t. Então, ou seja, o que eu vou observar, por exemplo, se eu estou observando um certo landmark, a observação desse landmark só depende da minha posição z de t, ou minha posição x de t atual, tá? Então, esse z de t aqui da observação do landmarks só depende da minha posição x de t atual. Também é uma hipótese bem razoável, né? Então, intuitivamente, o novo estado de observação ele só depende do estado atual, ou seja, o histórico ele não importa. O histórico de estados e observações e comandos que aconteceram no passado não é importante. Isso facilita muito para a gente, porque a gente não precisa ficar carregando todo esse histórico o tempo inteiro. E aí a gente pode agora usar o teorema de Bayes para poder incorporar uma nova observação. O teorema de Bayes, ele é dado, relembrando, né? Ele diz que P de A dado B é igual a P de B dado A vezes P de A dividido por P de B. E aí perceba que esse P de B que está dividindo aqui, ele é simplesmente um fator de normalização para que a probabilidade dê 1 quando eu integrar sobre todo o espaço amostral, né? Então, na verdade, eu posso simplesmente pegar esse P de B e representar aqui como sendo um eta, que vai ser um fator multiplicativo, e aí manter aqui o meu P de B dado A vezes P de A, beleza? Posso fazer isso tranquilamente. E aí, usando o teorema de Bayes, eu vou conseguir calcular o Bell+, atualizar a minha estimativa incluindo a observação, tá? Incorporando a observação através do Bell-. Então, a probabilidade Bell mais x de t é dado pela probabilidade de eu estar no estado x de t, dado o meu histórico de observações, incorporando o z de t, e o meu histórico de comandos, u de 1 até o de t, né? Isso aqui é igual a eta, utilizando o teorema de Bayes agora, tá? Depois eu vou demonstrar como que chega nessa expressão, mas se a gente utilizar o teorema de Bayes, a gente consegue chegar que isso é igual a eta, vezes p de z de t dado x de t, vezes o Bell menos x de t. Ou seja, é o modelo associado ao meu sensor, por isso que eu utilizo o teorema de Bayes, né? Porque isso aqui é difícil de calcular, já isso aqui é um negócio que a gente vai ver que é relativamente fácil de calcular, modelar o que o meu sensor vai dar como resposta, dada a posição que o meu robô está, é um negócio razoavelmente fácil de calcular, vezes a crença que eu tinha antes de incorporar a observação, né? Ou seja, o Bell menos x de t. Uma coisa também importante falar, né, que Bell aqui é por causa de belief, tá? Né, como se fosse uma crença de qual que é a posição do robô, a estimativa de qual que é a posição dele. Esse Bell+, a gente costuma também chamar de a posteriori, enquanto o Bell- a gente chama de a priori. A posteriori, porque é depois de eu ter incorporado a observação, por isso que é a posteriori, né? Depois. E o a priori é porque é antes de eu ter incorporado a observação. Então, isso aqui é a minha estimativa a posteriori, depois de incorporar a observação. Isso aqui é a minha estimativa a priori, que é antes de incorporar a observação, beleza? E aí, para mostrar que isso aqui é uma fórmula correta, né? Vamos fazer a demonstração. Então, a gente quer calcular P de x de t, dado z de 1 até t, u de 1 até t. E aí, utilizando o teorema de Bayes, a gente pode trocar isso por eta, né? Utilizando essa fórmula que está aqui. Eu vou pegar o z de t, que está aqui depois da barra, e vou passar para o lugar do x de t. Então, vai ficar z de t, dado x de t, z de 1 até t menos 1, e u de 1 até t, beleza? Vezes a probabilidade de, no caso, só o P de A, né?
ou seja, x de t, dado z de 1 até t menos 1, porque não tem mais o b aqui depois da barra, vírgula u de 1 até t. E aí perceba que esse cara aqui é a probabilidade de eu estar na posição x de t antes de ter incorporado o z de t. Então isso aqui é o Bell menos de x de t. E esse cara aqui da esquerda, ele é, utilizando a hipótese de Markov, eu posso simplesmente ignorar todas essas observações e todos esses comandos aqui, porque eu tenho a informação do meu estado x de t. Então esses caras aqui não importam, esses caras aqui não importam. Eu posso trocar isso aqui por ser p de z de t dado x de t. Então eu chego a essa fórmula que está aqui. Beleza? E aí, por que determinar o z de t dado x de t é mais fácil do que determinar a probabilidade de x de t dado z de t? Então tem uma figura aqui que deixa muito claro o porquê, né? É o seguinte, dado que o meu robô está numa certa posição x de t, como por exemplo essa posição que está aqui, e aí no caso o sensor do meu robô são esses lasers, ou isso que pode ser um sonar, né? Ou seja, são vários raios que ele traça, e aí eles, dependendo das posições onde esses raios batem, ele sabe as distâncias nessas várias direções em relação a ele para os obstáculos mais próximos, tranquilo? Então, saber essas distâncias que cada um desses raios vão até bater na parede é uma coisa relativamente fácil de calcular, dado que eu tenho um mapa e tenho a posição do meu robô. Só que aí, dado que o meu robô está numa certa posição, e aí eu só encontrei um monte de raiozinhos aqui, né? Só encontrei um monte de distâncias que meus sensores mediram, e agora eu tenho que encontrar qual que é a posição que ele está nesse mapa, dadas essas medições aqui que ele teve, cara, isso já é um trabalho muito mais difícil, né? É muito mais difícil você determinar qual que é a probabilidade de ele estar em cada uma dessas posições aqui, dado que as medidas foram, sei lá, tal distância aqui, tal distância aqui, tal distância aqui, tal distância aqui, tal distância aqui. Então, por conta disso, que calcular esse P de Z dado x de t é bem mais fácil do que calcular o P de x de t dado Z de t em geral. E aí o filtro de Bayes ele usa o teorema de probabilidade total para conseguir calcular o passo de movimento. Então, nesse caso, é dado por essa expressão que está aqui, ele calcula o Bell menos de x de t, ou seja, a crença da posição x de t antes de incorporar a observação através da crença da posição de x de t menos 1 depois de ter incorporado a observação, que é o Bell mais x de t menos 1. Né? E aí, para isso, ele utiliza o modelo de movimento. Tá? Para poder chegar nessa expressão, então vamos fazer aqui a demonstração. Né? O Bell menos x de t, ele é a probabilidade de x de t, dado o histórico de observações, só que sem ter observação ainda z de t, né? Então é z de 1 até t menos 1, e dado o histórico de comandos, o de 1 até t. Beleza? Isso aqui a gente pode escrever utilizando probabilidade total da seguinte forma. Então isso vai ser integral. Essa integral aqui ela é em relação a x de t menos 1, né? Conforme está mostrado aqui. E aí eu vou ter a probabilidade de x de t. Eu vou fazer a probabilidade total em relação a x de t menos 1. Então aqui vai aparecer x de t menos 1, z de 1 até t menos 1 e u de 1 até t. Vezes a probabilidade de x de t menos 1, dado z de 1 até t menos 1, u de 1 até t, d x de t menos 1. Então, essa aqui é basicamente a fórmula da probabilidade total, só que fazendo aqui, em vez de usar aquele y, né, que eu tinha usado genericamente quando eu mostrei a fórmula da probabilidade total, eu usei x de t menos 1. Então, aqui ficou dado x de t menos 1 vezes p de x de t menos 1, e claro, eu tenho que condicionar nesse todo o resto aqui, que fazia parte dessa minha expressão original, p de x de t, dado toda essa galera, né, z de 1 até t menos 1 e u de 1 até t. Beleza. Perceba que esse cara aqui, eu tenho um x de t dependendo do u de t. Só que o u de t ele não faz nenhum efeito em cima do x de t. Né? Não tem como o futuro afetar o passado. Então, como não tem como o futuro afetar o passado, essa variável u de t ela não consegue afetar o x de t menos 1, de modo que eu posso trocar isso aqui por sendo u de 1 até t menos 1. Fazendo essa troca, esse cara aqui ele vai virar o Bell mais de x de t menos 1, conforme aparece aqui.
E esse outro cara que tem essa expressão gigante, né, a gente pode simplificar utilizando novamente a hipótese de Markov. Então, esse aqui a gente pode trocar por P de x de t, dado x de t menos 1, vírgula u de t. Então, com isso, a gente chegou à expressão que está mostrada aqui para o passo de movimento do filtro de Bayes. E a gente pode também representar o filtro de Bayes, né? O filtro de Bayes a gente chama também de filtro de Bayes recursivo, porque ele fica fazendo essa ideia de executa um passo de movimento, isso gera uma nova Bell menos. Executa um passo de filtragem, isso gera uma nova Bell mais. Então você fica recursivamente aplicando esses passos e aí evoluindo a sua estimativa, por isso que a gente chama de filtro de Bayes recursivo, né? Existe um tipo de representação também que a gente utiliza uma coisa chamada redes bayesianas, né? Então, se vocês estudarem alguma matéria de inteligência artificial no futuro, é provável vocês verem as redes bayesianas. Aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre redes bayesianas, a gente só vai mostrar uma representação de grafos, que é baseada em redes bayesianas, que o pessoal geralmente utiliza para esse tipo de filtro. Então, a ideia é a seguinte, ó, quando eu estou aqui com a posição x de t menos 1, essa variável aleatória ela consegue gerar uma medida z de t menos 1. E aí aqui, esse x de t menos 1 ele é evoluído para um x de t quando eu executo uma certa ação, u de t. Né? E aí esse x de t gera um novo z de t, esse x de t ele é evoluído para o x de t mais 1, e assim sucessivamente. Tá? Essa rede bayesiana basicamente representa a dependência que existe entre as variáveis aleatórias. E aí o algoritmo de filtro de Bayes total, que eu vou chamar aqui filtro de Bayes, né? E aqui eu estou executando apenas um passo, tá? Apenas um passo do filtro de Bayes recursivo. Eu vou entrar com uma Bell mais x de t menos 1, ou seja, uma crença depois de ter incorporado a observação no instante t menos 1, com um comando de t e uma observação z de t. E aí, primeiramente, eu vou executar um passo de predição, ou de movimento, né? Nesse passo de predição, eu utilizo probabilidade total para, através da minha Bell mais x de t menos 1, gerar a minha Bell menos x de t, utilizando o meu modelo de movimento. E aí depois eu executo um passo de filtragem, em que eu vou utilizar o teorema de Bayes para poder gerar uma Bell mais x de t, incorporar a observação na minha estimativa da posição x de t. Então, a partir da Bell menos x de t, que eu gerei logo nessa linha aqui em cima, né, na predição, eu vou utilizar o teorema de Bayes, utilizando o modelo que eu tenho do meu sensor, para poder gerar a minha Bell mais x de t. Né? E aí, lembrando que a ideia desse eta aqui é que depois eu posso fazer um passo de normalização, em que eu integro toda essa distribuição de probabilidade no meu espaço amostral, e aí eu normalizo para que essa probabilidade dê 1. E aí, finalmente, eu retorno a minha estimativa atualizada depois de já ter incorporado a observação, ou seja, o Bell mais, da posição x de t. Beleza, então passo de predição, já tinha mostrado antes, né? Então a Bell mais x de t menos 1 é essa incerteza aqui, que eu estava mostrando lá naquelas primeiras figuras, da minha posição x de t menos 1. Isso aqui seria a média, né? A média da minha distribuição de probabilidade, isso aqui representa como se fosse a covariância da minha distribuição de probabilidade. Então, se for uma gaussiana, a gente pode representar, por exemplo, em um desvio padrão, né, para cada dimensão, a gente pode representar essa elipse aqui de incerteza. E aí eu executo um certo movimento u de t, não está representado aqui, mas esse aqui é o movimento u de t. Isso vai gerar uma nova posição x de t e eu vou ter uma nova crença Bell menos x de t. E claro, esse movimento ele tende a aumentar a minha variância, né? Depois vai ficar mais clara essa história de que o movimento realmente aumenta a minha covariância e na hora que eu faço um passo de filtragem diminui a minha covariância. E aqui o passo de filtragem eu observei um certo landmark, então isso vai gerar uma observação z de t para mim. E aí com isso eu tenho uma Bell mais x de t em que eu incorporei a observação. Então como eu incorporei mais informação no meu filtro, a minha incerteza sobre a minha posição ela reduz. Né? Então percebe que essa elipse aqui ela é menor do que a elipse que a gente tinha anteriormente. E aí eu fico executando esses passos. Toda vez que eu executo um passo de predição, a minha incerteza aumenta. Toda vez que eu executo um passo de filtragem, a minha incerteza diminui. Tá? Ao longo do tempo, se seu problema é mais ou menos estacionário, ou seja, a quantidade de observações que você tem é mais ou menos parecidas e você sempre executa um passo de predição por vez, em geral esse filtro, a incerteza dele meio que converge mais ou menos para um certo valor estacionário, tá? Porque ela vai aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Depois de muito tempo, isso chega a ter um certo valor de incerteza, que é mais ou menos padrão, né, independente do problema.